Boa noite, boa noite. Obrigado pela presença de todos, mais uma vez aqui, nesse ambiente de acolhimento, de carinho, de fraternidade, onde a gente pode mergulhar um pouquinho mais nos conhecimentos da doutrina espírita, né? Então, quem veio hoje, provavelmente não assistiu o jogo do Flamengo e optou por estar aqui. Que bom, fico feliz. Então, o próprio título da nossa palestra hoje é Pérolas do Mestre, que é o mesmo título do livro que o nosso irmão Márcio aí já anunciou. E ao final desse nosso encontro, esse livro vai ser disponibilizado e eu vou sentar ali direitinho, quem quiser vai ter o autógrafo. Mas como o mês que vem é Natal, então vai ser um presente meu para vocês. Todo mundo que está aqui vai receber o livro de presente no final da palestra, tá bom? Eu nem sei se eu trouxe livro suficiente, mas se faltar, eu assino o meu nomezinho ali, e aí na próxima o livro vai chegar, com certeza. Muito bem, meus amigos. Na prece que o Márcio fez, ele citou as guerras, os sofrimentos, as depressões, as tristezas que assolam o nosso mundo. E quando a gente vem numa casa espírita, a gente está buscando compreensão para tudo isso, né? E, se for possível, clareza e entendimento para a gente atravessar as nossas próprias mazelas. Porque tem as mazelas coletivas e tem as nossas próprias mazelas. Em alguns momentos da vida, a gente passa por situações realmente difíceis. Então, a gente vem buscando força, a gente vem buscando consolo, a gente vem buscando esperança. É por isso que estamos aqui hoje. E começar aqui falando de um tema que já está quase batido no nosso estudo recorrente da doutrina, que é a transição planetária. Em todas as épocas da humanidade, existiram os momentos de sofrimento, maiores e menores. Mas, como espírita que somos, hoje a gente tem convicção que há algo diferente no ar. Por quê? Porque, de fato, estamos no meio da transição planetária. Falar no meio é uma licença poética, né? Eu não sei o quanto perto do fim da transição ou do início da transição nós estamos. Mas a gente está ali, vamos colocar dessa forma, passando pelo processo. Que não haja dúvida disso. Esse processo já começou. E com ele existe um levantar de tapete. Quem já fez faxina em casa sabe como que acontece quando a gente vai fazer a faxina, né? É móvel para o ar, é sujeira que a gente tira lá dos cantinhos, e fica um determinado caos num certo momento. Mas depois, tudo arrumadinho, aquele cheirinho de limpeza, dá aquela sensação boa, né? De entrar numa casa limpinha, mas precisou passar por um relativo caos. E faxina é uma metáfora interessante, mas talvez ela não alcance tudo que representa uma transição planetária. Acho que o exemplo obra combina mais. Quem já fez obra, morando na casa, sabe que a gente está falando de algo que pode ser perturbador. Um dado numérico, assim, só para a gente ratificar esse momento que a gente está atravessando. Mas antes do dado numérico, o que os espíritos nos falam sobre a transição planetária? O que vai acontecer de fato nesse momento? Todo mundo está ciente disso? Grandes calamidades da natureza, movimentos de placas tectônicas, pode até acontecer. Mas o que eles deixaram revelado através dos médiuns, categoricamente vai haver um grande aumento das doenças psicoemocionais. Vai haver um grande aumento, olha que notícia triste, dos índices de suicídio. Será que a gente já está vendo isso? Será que a gente já está presenciando isso? Será que já é bem próximo de nós essa realidade? Já está no nosso entorno? Eu creio que sim. Então isso é uma ratificação
de que nós estamos atravessando esse período desafiador. Alguns com mais dificuldade, outros com um pouquinho menos, mas indiscutivelmente a gente está vivendo esse momento. São 300 milhões, ao dado numérico, de pessoas diagnosticadas com depressão no planeta. Diagnosticadas. E existe uma estimativa que deve ter mais 300 milhões não diagnosticadas. E os transtornos de ansiedade? Mas quantos milhões será que a gente está presenciando, vivendo? Eu não quero ser sensacionalista, eu nem tenho essa pegada, mas eu calculo que a gente tenha 1,5 bilhão de habitantes no planeta Terra adoecidos emocionalmente. E isso é um dado alarmante. Sabe por que é alarmante? Porque isso indica um número que a gente não tem como precisar, avassalador daqueles que ainda vão adoecer. Então a gente precisa estar ciente disso. Para quê? Para ficar assustado? Para sair daqui mais preocupado do que entrou? Não. Para ter essa consciência e trabalhar no autocuidado. Trabalhar na prevenção. Dentro da nossa casa emocional e com aqueles que a gente convive. E qual é o grande instrumento para a gente trabalhar essa prevenção? O grande instrumento é o autoconhecimento, que é outra palavrinha bastante repetida nos nossos círculos de estudo. Autoconhecimento e conhecimento sobre as verdades maiores, sobre os princípios da vida, do bem viver. E aonde a gente aprende isso? Onde é a nossa fonte principal? O que é de fato esse tal autoconhecimento? Se eu chegar para um de vocês aqui agora, já vou fazer isso, tá? Vou escolher uma pessoa aqui na plateia, vou chegar perto com o microfone e vou fazer a seguinte pergunta: quem é você? Posso ir agora? Brincadeira. Não precisa se assustar. Já pensou, gente? Se eu chego assim, coloco o microfone e pergunto: quem é você? Faça uma descrição de 5 a 10 minutos. Não é possível que a gente não consiga falar 5 a 10 minutos sobre quem nós somos. É possível não conseguir. Por quê? Eu sei quem sou, mas eu não sei me expressar direito sobre isso. Mas será que a gente não deveria ter isso mais vivo no nosso pensamento, no nosso coração? E até, como diziam os nossos antigos queridos professores, na ponta da língua? Então é preciso ter essa noção clara de que a gente pode e deve aumentar o nosso nível de autoconhecimento. E aí eu falei autoconhecimento e os princípios maiores do bem viver, as leis da vida. E se eu chegar para perguntar a um de vocês ou a um grupo, e aí, quais são os princípios maiores do bem viver? Não precisa falar 100 não, fala só 7. Esse. Será que é fácil? Será que é uma tarefa simples? Talvez a gente consiga, com um pouquinho de paciência e calma aí. O que eu entendo sobre o bem viver? É possível que saia uma resposta, mas a ideia é que a gente tenha isso mais forte e mais vivo dentro de nós. Para quê? Para nos prevenirmos. Independente de transição planetária, a gente está num mundo de provas e expiações, onde o sofrimento, gente, desculpa ser tão emblemático assim, o sofrimento é inevitável. Todo mundo aqui já passou. Alguns estão passando e outros ainda vão passar. Pode ter algum jovem que fala, eu ainda não tive grandes sofrimentos na vida. Espero que não tenha grandes sofrimentos, mas algum tipo de sofrimento vai acontecer. E a gente precisa se instrumentalizar. Não para evitar o sofrimento, mas para atravessá-lo com sabedoria, com serenidade. Pelo menos sem desespero. Tem uma coisa que eu costumo dizer muito, mas muito mesmo. Está arriscado eu dizer todas as vezes que eu vier aqui, porque é algo tão vivo assim no meu dia a dia, com a minha família, com os meus clientes,
falar sobre a definição da vida. Existe uma definição metafórica que é a minha preferida. Eu vou falar algumas, e aí vocês adivinham qual que é a minha preferida. A vida é um campo de batalha. Isso é uma metáfora. A vida é uma montanha-russa. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. A vida é uma jornada que você está atravessando. A vida é uma escola. Dei 4 opções aí. Campo de batalha, montanha-russa, jornada e escola. Qual que vocês acham que é a minha preferida? Montanha-russa. Quem mais fala aí? Escola. E aí? Quem acha que é montanha-russa? Quem acha que é uma jornada? Opa, teve mais essa, hein? Quem acha que é um campo de batalha? Matar um leão por dia. Um colega ali levantou a mão. Quem acha que é escola? Beleza. É essa mesmo. A maioria acertou. Na minha percepção, eu gosto muito dessa metáfora. A vida é uma escola. Por que será? Qual é a razão lógica de gostar dessa definição? Porque tudo, sem exceção, que nos acontece são lições. Foi esse ano que você quebrou o pé, amor? Ano passado, estava descendo as escadinhas lá do prédio, tropeçou, virou o pé, quebrou 3 ossos, né? Acidente. Claro, acidentes acontecem. Foi aprendizado ou não foi? Muito aprendizado. Qual? Depois vocês perguntem a ela. Quando ela vier aqui fazer palestra, ela fala. Janeiro ela fala. Tive uma decepção amorosa. Pode acontecer. É aprendizado ou não é? Perdi o meu emprego. Tive um diagnóstico difícil. Uma pessoa que eu amo está sofrendo. Tudo é aprendizado. Por isso que combina falar que a vida é escola. Se a vida é escola, tudo é lição, e que vai se transformar em aprendizado. Quem nós somos nessa metáfora? Quem nós somos? Os alunos, os aprendizes. Então, a vida é escola, tudo são lições, nós somos os alunos. E qual é o material didático? A cartilha. Essa já é mais difícil um pouquinho. Será que é difícil? O Evangelho falou com ênfase. Nesse ambiente que a gente está, eu posso falar isso com mais naturalidade, porque dependendo em outros ambientes, algumas pessoas não vão concordar. Mas na minha percepção, uma das grandes cartilhas da humanidade é a doutrina espírita. É o Consolador prometido. É o cristianismo redivivo, é a nova revelação, a terceira revelação. Então a gente tem esse acesso. Isso é muito poderoso. Escola, lição, aluno, material didático. O que está faltando nessa metáfora? Professor. O pessoal está afinado mesmo, hein, Márcio? Acho que eles estavam treinando antes, né? Que maravilha. Professor. Existem vários professores da humanidade que já passaram por aqui e alguns que estão encarnados. Mas tem o professor, né? Que é o nosso querido amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que é o governador espiritual do orbe, que é o responsável pela formação do nosso planeta. A gente pode entrar nisso mais tarde, em outro momento. Que é responsável para ser o nosso guia e modelo. Então, a gente tem o material didático e tem o professor. E aí vai depender de como nós estamos nos portando enquanto alunos. Eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer simplista, reducionista, mas eu vou falar. A nossa principal tarefa no nosso processo evolutivo é seguir Jesus. É aprender de fato com Ele. Quem já viu ou está vendo The Chosen? Aconselho enfaticamente assistir a série. Maravilhosa. Eu sou o rei do spoiler, né? Lá em casa o pessoal me considera como o rei do spoiler. Eu não vou deixar essa minha, como eu vou dizer?
característica, passar em branco. Tem um episódio, Mateus, que já se tornou um discípulo de Jesus, já está seguindo Jesus. Mateus era cobrador de impostos, né? Foi até muito rechaçado no primeiro momento pelos outros discípulos e tal, mas ele já estava bem firme, assim, já no discipulado do mestre. E aí tem uma hora que ele volta para a cidade onde ele morava, e ele encontra um ex-companheiro dele, romano, soldado romano, o Gaius, né? E eles tinham ali um nível de amizade, apesar dessa diferença que tinha lá entre os judeus e os romanos, mas como ele tinha sido cobrador de impostos, ele tinha essa relação com Gaius. E o Gaius, esse é um spoiler mais profundo, hein? Já estava começando a querer se converter. Vendo Jesus, acompanhando os feitos de Jesus. E aí Mateus encontra Gaius no meio da rua, eles trocam uma ideiazinha rápida, uma palavra, e aí, dentro do contexto da conversa, Mateus diz assim para o Gaius: eu te entendo, eu sei que você está com dificuldades, mas tem dia que eu também estou. Tem dia que eu acordo e a minha mente está confusa, meu coração está apertado, e eu me sinto perdido. E aí eu lembro que eu só tenho uma coisa para fazer. Aí o Gaius arregalou um olhão, né? Tipo, ficou assim, o quê? Eu também quero saber. E aí ele falou, eu lembro que eu tenho que segui-lo. Só isso. Assistindo a série, eu chorei. Mas não é nenhuma novidade, porque eu choro em todos os episódios. E eu já estou assistindo a série toda pela terceira vez. É inevitável, eu gosto muito. É estar um pouco mais perto de Jesus, de alguma forma. Claro que a série tem toda uma licença poética, tem um monte de coisa ali que a gente não sabe se pode ter acontecido dessa forma ou não, mas também tem a retratação precisa de várias passagens do Evangelho. Quem conhece o Evangelho vai reconhecer as cenas. Então é muito bonito e é muito emocionante. Seguir Jesus é a nossa tarefa principal. E foi daí que eu tive essa inspiração de escrever esse singelo livrinho chamado Pérolas do Mestre. Porque nas Escrituras está tudo lá, mas às vezes é um pouco denso, às vezes é um pouco inacessível para a gente conseguir fazer o que o Márcio falou aqui no início, conciliar os ensinos de Jesus de 2000 anos atrás com as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, com aquilo que a gente precisa. E aí eu tive essa ousadia, mas ao mesmo tempo com muita humildade. Inspiração, boa palavra. Eu selecionei 33, não parábolas, não passagens maiores, 33 frases, daquelas bem icônicas, daquelas bem famosas de Jesus, e que às vezes a gente entende com certa facilidade, às vezes não. Bem-aventurados os aflitos. Será que eu entendo a fundo o que significa isso? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E aquela outra, que às vezes dá uma confusãozinha. Os primeiros, como é que é? Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Será que a gente entendeu isso a fundo? Vou perguntar a alguém. E como essa, outras... Mais 33, né? Quer dizer, eu falei 3, então mais 30. E o projeto, Márcio, é ter o Pérolas 2 e o Pérolas 3. Aí depois eu posso desencarnar, já fiz a minha missão aqui na Terra. Então vou demorar bem para escrever, né? Mas realmente existe esse projeto. O Pérolas 2 já está sendo escrito, com essa linguagem simples. A minha pegada é a linguagem simples. É traduzir dentro do que eu conheço, o máximo possível para que todas as pessoas tenham acesso ao ensinamento do mestre. E hoje, nesse nosso estudo, eu escolhi algumas pérolas do mestre para a gente conversar, para a gente estudar. E uma delas, a primeira, é quando Jesus se apresenta no Evangelho. Quem Jesus diz que é no Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o complemento da frase? Viu?
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a primeira pérola que a gente vai trazer. A princípio, parece que o entendimento é simples, né? Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E se a gente quiser esmiuçar um pouco? Então, por outros mestres, a gente não alcança o Pai? E se eu quiser ser budista? E se eu estiver seguindo Confúcio, Maomé, Lao Tse, eu não chego ao Pai? Foi isso que Jesus quis dizer? E agora? Existem essas entrelinhas, mas nas entrelinhas tem as luzes, que hão de iluminar o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro das tradições cristãs, mais tradicionais, mais ortodoxas, é fácil. Porque na tradição católica, por exemplo, na Santíssima Trindade, Jesus é Deus. Para os protestantes também. Jesus é Deus. E Deus é tudo. Logo, caminho, verdade e vida, simples assim. E para nós, espíritas, quem é Jesus? Um irmão nosso, mais velho, que foi criado como nós, sem privilégios, e que atravessou uma longa jornada e alcançou o estágio da pureza. Quer ver uma coisa interessante que eu vou falar aqui? Jesus é um Buda. Ih, Anderson, está pirando. Bateu aí um fiozinho. Porque Buda não é uma pessoa. Buda é um estado. Significa o iluminado. Só que Jesus é Buda, ó, há muito tempo. Quando a gente lê A Caminho da Luz, do Emmanuel, a gente entende a magnitude de Jesus, o tamanho desse espírito, a envergadura dele. Segundo os estudos científicos, geológicos, o planeta Terra, do jeito que ele é, habitável, pronto para receber a vida, ele tem 4 bilhões e meio de anos. No livro Caminho da Luz, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, não sou eu que estou falando isso. O processo de formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, foi regido por um mestre, o Mestre Jesus, com seus engenheiros siderais. E há 4 bilhões e meio, é difícil até imaginar isso, 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Dá para ter uma ideia da envergadura desse ser que nos acompanha individualmente? Porque se ele é desse tamanho para ajudar no processo da formação da Terra, que dirá esse poder de saber quem a gente é individualmente, como se fosse a pessoa mais íntima da nossa vida? Não entendi. Isso aí. Então, é lembrar dessa relação pessoal com o Mestre. Porque para muitas pessoas, Jesus ainda é uma figura meio mitológica, distante, que está lá no céu, ou ainda pregado na cruz. É um ser que está em espírito, olhando e zelando pela nossa caminhada. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele alcançou o estado máximo da comunhão com Deus e da pureza do amor. E a gente só vai estar em comunhão com Deus quando a gente chegar nesse lugar de pureza, nesse lugar de elevação espiritual. Então não é porque ele falou que só por ele se chega ao Pai que os outros mestres estão invalidados. Todo mestre nesta terra que ensinar o caminho do amor, da fraternidade e do perdão, está seguindo a consciência crística. Então a primeira pérola que a gente traz hoje é essa identidade do mestre, para a gente lembrar com toda a força no nosso dia a dia. E a segunda, eu elegi assim meio que aleatoriamente, mas eu acho que ela é muito pertinente para a gente conversar. Inclusive, quando eu vim aqui da primeira vez, essa frase surgiu, mas hoje a gente vai dar uma aprofundadinha nela. Antes de dar essa aprofundadinha, eu queria propor a vocês o seguinte pensamento. Faz de conta. Faz de conta que a gente tem a oportunidade
de sentar num círculo íntimo com o mestre. Tipo assim, em volta de uma fogueira, com umas cadeirinhas, numa noite que não seja nem frio nem calor, e ele está lá, sentado, à nossa disposição. E a gente pode conversar com ele. E a gente pode perguntar a ele o que a gente quiser sobre os ensinamentos que ele nos trouxe. Já pensou? Que coisa maravilhosa, que espetáculo. Então, em algum nível, dentro do que é possível para nós, vamos nos empenhar para a gente fazer isso agora, nos próximos minutos que a gente tem? Muito bem, vou querer uma aguinha aí, Márcio. Queria a sua ajuda. Obrigado. Então, a pérola que a gente vai iniciar o nosso estudo é: vigiai e orai. Tá rindo? Tem alguém rindo lá atrás, deve fazer sentido. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual será a pertinência deste ensino que o mestre nos deixou? Como é que a gente relaciona isso com a nossa vida no dia a dia? E olha que eu engoli um pedaço da frase, hein? Ninguém me corrigiu. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos começar pelo fim. O que Jesus quis dizer quando o espírito está pronto? Será que a gente já está pronto em algum nível? Onde estão inscritas as leis divinas? Muito bem, na nossa consciência. Então, em estado de latência, o nosso espírito já está pronto. Todas as virtudes que a gente puder imaginar já estão lá, em estado de latência, precisando de ser germinada, para poder brotar e transformar aquilo em árvore, em fruto. Mas o espírito está pronto. Agora, vê se Jesus ia conseguir explicar isso naquela época, para aquele povo que ainda estava muito rude. Ele trouxe a parábola, ele trouxe a metáfora, ele trouxe o símbolo. E ao longo das eras, essas palavras de vida eterna jamais passarão. E a gente vai desdobrando cada vez mais. Pode ser que daqui a 50, 100 anos a gente tenha mais entendimentos e mais entendimentos daquilo que ele deixou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é fácil, né? A carne é fraca, é fácil. Por quê? Porque a gente está num corpo de matéria. Tem fome, tem sede, tem instinto, tem sexo. E muitas vezes a gente se excede no comer, no beber, no sexo desequilibrado. E escorrega, e cai, se machuca, e faz outras pessoas sofrerem. Então, a própria condição de estar num corpo de carne já coloca a gente num lugar de um pouco mais de instabilidade. Mas não foi só isso que Jesus quis dizer quando a carne é fraca. Ele estava falando da nossa personalidade também, que não é exatamente carne, mas ainda é uma parte rudimentar do nosso ser. A nossa personalidade, por isso que a gente fala na doutrina espírita, né? Fomos criados simples e ignorantes. E aí tem que juntar as coisas. Simples e ignorantes, mas com a perfectibilidade já aqui dentro. O espírito está pronto, mas a personalidade precisa amadurecer muito. E haja autoconhecimento, e haja investimento, para que a gente possa fazer esse processo de iluminação. E o vigiai e orai? Vigiai primeiro, né? Às vezes a gente fala sem querer orai e vigiai, mas no texto é vigiai e orai. Vigiar o quê? O vizinho, o colega de trabalho. Vigiar a si próprio, vigiar sobretudo o seu pensamento. Porque boa parte do que Jesus deixou para a gente tem a ver com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, os pensamentos, eles vão vindo, às vezes eles estão meio desgovernados, e para aprender a vigiar, precisa praticar, como tudo na vida. Eu preciso ligar uma chavezinha, uma intenção de me auto-observar.
E se eu ficar nas distrações o tempo todo? Será que eu vou conseguir parar e me observar? Dificilmente. Vocês já tiveram aquela experiência? As pessoas acima dos 30, que eu acho que a maioria aqui, já teve essa experiência. Eu identifico um pensamento e é um pensamento ruim, que eu não quero ter. E ele está me maltratando. E eu ainda assim fico pensando aquilo? Não é incrível isso? Em termos de fenômeno mental, eu identifiquei, eu estava até vigiando, mas ele continua lá, como se ele tivesse uma vida própria, impregnado. Mas imagine que eu nem percebi o pensamento. Aí ele não vai ter vida própria. Aí ele vai ser você. Você acha que você é aquilo. O raivoso, o impaciente, o ciumento, o vingativo. Tanto é que a gente fala isso. Eu sou isso. Eu sou ansioso. Eu sou ciumento. Eu sou uma pessoa impaciente. Não, calma. Isso é só uma engrenagem mental que você precisa identificar primeiro. Porque é depois que você identifica aquele pensamento que está te destruindo, te dilacerando, para você aprender a direcionar. Como é que a gente direciona um pensamento? E de muitas formas. Vou deixar isso para a Josiane falar em janeiro, porque ela vai falar sobre psicologia e espiritismo. Mas num primeiro momento, só para a gente não ficar aqui no ar, para aprofundar nas palavras do mestre, eu entendo que existe um polo oposto em relação ao que eu estou pensando. Se eu estou pensando assim, essa pessoa me fez muito mal, e eu estou sofrendo por causa dela. Aí eu me pergunto, me questiono, será que eu estou sofrendo por causa dela, ou será que eu estou sofrendo pela forma que eu estou interpretando o que me aconteceu? É um pouquinho mais delicado fazer esse tipo de processo. Mas à medida que a gente vai avançando nessa busca, a gente consegue. Mas, Anderson, eu já ouvi isso, tá? Eu já estou fazendo esse movimento, eu me esforço na direção contrária, e ainda assim o bichinho danadinho do pensamento que me maltrata continua ali. E aí o que Jesus falou mesmo? Vigiar e orai. Porque a oração, que dá uma palestra inteira, dá um seminário, dá um estudo de muitos dias, a oração, para falar o simples, é uma mudança de frequência vibratória. É você entrar num outro estado de espírito para receber a luz que vem da espiritualidade amiga, que vem de Deus, que vem de Jesus, de Maria, de São Francisco de Assis e de todos os espíritos abnegados que estão ali, do seu mentor. Mas eu preciso orar. Quantas vezes vocês já ouviram ou já passaram por isso? Eu estava tão nervosa, eu estava tão desesperado, eu estava tão irritado que nem orar eu consegui. Não acontece? Somos humanos, pode acontecer. Mas o nosso exercício, o nosso esforço, a nossa busca é para ir além disso. É até o contrário disso. Quanto mais difícil é a minha situação, quanto mais atormentado eu estou, mais eu vou me beneficiar se eu conseguir fazer a prática da oração. Às vezes é uma leitura simples, às vezes é ouvir. Vamos orar agora? Vamos fazer essa prática? Uma oração que todo mundo conhece e ela pode ser cantada. Não estava prevendo isso não, mas seguindo as inspirações. Eu não canto bem, mas vocês vão me ajudar. Mas vamos fazer isso com esse sentimento de oração, porque a gente vai encher esse ambiente de luz agora. E aqueles que estiverem aqui dentro, com algum sofrimento, vão receber esse bálsamo. Vão receber no final também o passe, mas agora o bálsamo já vai fazer parte do nosso momento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa. Que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver a união,
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí? Como é que vocês estão se sentindo? Quem se emocionou aí? É a oração. E quanto mais eu pratico, quanto mais eu vivencio, mais ela vibra no meu coração, mais ela vibra no meu próprio ser. E segundo a epigenética, tanto o que você come quanto o que você pensa afeta o seu DNA. Então, quem ora com frequência, seja conversando com Deus, seja louvando e cantando, seja pedindo ou agradecendo, você está modificando as suas estruturas profundas, inclusive do seu corpo físico. Amém? Eu acho que eu já fui pastor na outra vida. De vez em quando eu solto um amém, ouvi um amém? Glória a Deus. Eu preciso disso. Pastor Anderson, pega bem, né? Então, minha gente, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca e está tudo bem, mas a gente vai fortalecendo com a caminhada. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia o seu próprio mal. Ainda finaliza assim. Essa é uma outra pérola. Está aqui no livrinho também. Muitos milhões de pessoas com transtorno de ansiedade no planeta. O dia de amanhã, ansiedade e futuro tem uma ligação próxima, né? Quando a gente saiu do reino animal e adentrou no reino hominal, ganhamos a consciência e adquirimos a escolha e o livre-arbítrio. E nesse momento onde a gente ganhou a consciência, a nossa mente foi amadurecendo. Diferente dos animais, a gente consegue transitar entre passado, presente e futuro, com muita facilidade e profundidade. Aí eu falei com a minha esposa que os animais não fazem isso. Ela falou, faz sim, a nossa cachorra faz. Quando ela está com fome, ela pega a baciazinha dela e joga para cima, é porque ela lembra e sabe que aquilo ali vai gerar comidinha lá na frente. Eu falei, é verdade. Os animais têm essa capacidade rudimentar de passado e futuro, mas muito rudimentar. Nem se compara com o que a gente pode fazer. E transitar pelo passado, presente e futuro mentalmente é ruim ou é bom? Pegadinha, pegadinha.
Depende. Depende, é uma boa resposta. Porque pode ser bom, se eu estou trazendo uma memória positiva que me enche de carinho, de esperança, de alegria, maravilhoso. E se eu estou lembrando da dor? Aquela que já passou. E eu fico remoendo aquilo como se fosse um espinho que ainda está me ferindo. Eu ouvi esse exemplo uma vez, eu achei genial. A pessoa foi no cinema, mas o filme foi tão ruim, mas tão ruim, que ela saiu antes de terminar. Vocês acham que essa pessoa vai no cinema para ver o filme de novo? Com certeza não. Mas o filme que passa na nossa mente, de coisas dolorosas do passado, a gente repete às vezes dezenas de vezes, por anos a fio, arrastando uma corrente de mágoa. E Jesus, há 2000 anos atrás, entendendo essa dinâmica, fez um alerta. Um alerta. Cuidado, só faltou falar isso. Cuidado. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tudo bem que ele alertou só sobre o futuro, mas ele estava incluindo isso nas entrelinhas. O passado também pode ser perigoso. O futuro tem aquilo que eu desejo, mas pode acontecer e pode não acontecer. E aí é que está o detalhe. Porque é nessa hora que surge um mecanismo chamado medo. O ser humano tem medo, faz parte. Medo é biológico, é necessário para a gente se proteger do perigo, mas ter medo, se eu vou passar na prova, se eu não vou passar na prova, se essa pessoa vai gostar de mim, se não vai gostar de mim, se eu vou chegar ali no suave caminho, o pessoal vai gostar da minha palestra ou não vai. Medo, pode acontecer. Se o meu chefe vai me validar ou não. Se o resultado do exame vai ser positivo ou negativo. Esse medo, quando ele começa a sair do controle, desculpa, essa palavra não está bem colocada agora. Quando ele começa a sair do equilíbrio, do natural, ele começa a fazer mal. E aí, tudo isso que as pessoas hoje chamam de ansiedade, a origem é o medo. Mas entre o medo e a ansiedade tem um outro mecanismo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é para levantar a mão, não. Quem é controlador aí? Não levanta a mão, só pensa. Que gosta de fazer tudo do seu próprio jeitinho. E quando a coisa começa a sair diferente, aquilo já traz uma angústia ou uma preocupação. Acontece, a gente sabe que acontece. Então isso se chama controle, mecanismo de controle. Aí eu escrevi aqui no livro, achei legal essa frase. A ansiedade é filha do controle e neta do medo. Tem uma família complicada essa, precisa fazer uma terapia sistêmica familiar. Ansiedade, filha do controle, neta do medo. E o oposto de ansiedade é o quê? Serenidade é bom. Mais palavras. Tranquilidade. Mais palavras. Calma, boa. Tudo sinônimo, né? Tá faltando aquela principal de 3 letras. Segurança, boa. Paz. Paciência. Contrário da ansiedade é isso tudo junto. Mas vamos chamar tudo isso de paz de espírito? Respirem fundo. Paz de espírito. O que vai acontecer daqui a meia hora, não sabemos. O que passou ontem, não estamos conectados com isso agora. Estamos em paz. Não é passado, não é futuro. É a porta estreita do momento presente. Mas será que só a porta estreita do momento presente vai me trazer essa segurança, essa paz, essa calma? Se você for um praticante muito empenhado em se conectar com o momento presente, com o seu estado de presença, sim, vai te dar essa paz de espírito. Mas Jesus, sabendo que a gente não era tão empenhado assim, ele trouxe algo mais, quando ele falou de fé. Não vamos aprofundar tanto nisso agora, mas se eu consigo me manter conectado no momento presente e confiando plenamente
nos desígnios maiores do Pai, aí é paz de espírito faixa preta. Aquela que você não se abala mesmo. Mas vai acontecer um negócio, não sei o quê. Mas como é que você está calmo? Como é que você consegue? Não é para tirar onda, não é para ficar orgulhoso com a sua paz de espírito, não. Mas é maravilhoso. Um dia aconteceu uma dificuldade com meu filho, ele brigou, ele estava mal, ele fugiu de casa com 17 anos, saiu, pegou uma mobilete dele e não sabe para onde foi, e eu no Rio, e a mãe dele me liga. Aconteceu isso, eu estou muito preocupado, ele saiu, e eu não sei onde ele está, já liguei para vários amigos, eu não sei onde ele está, estou muito preocupada. Sábado à noite, eu pego meu carro e venho para Macaé, claro, né? Meu filho, 17 anos, pegou uma mobilete, sumiu, aí eu cheguei, fui na casa dela, é meu primeiro casamento, né? E ela estava lá bem preocupada, natural, né? Desesperada, mãe. E aí eu conversei, procurei acalmar, falei, não, ele está na casa de um amigo, já já a gente vai saber, porque a gente não está sabendo qual é o amigo, a gente não está lembrando. Mas você sabe que notícia ruim, né? Chega rápido. Ela já querendo ir na polícia, já querendo ir no IML, eu falei, calma, respira, tá tudo bem, a informação vai chegar. Aí ela se acalmou um pouquinho, eu fui para minha casa. As mães aqui presentes vão ficar meio chocadas comigo agora, tá? Não me julguem, hein? Julgar não é legal, Jesus alertou. Aí eu fui para casa da minha mãe, dormi tranquilo. Agora que vem a bomba. Acordei e fui dar uma corridinha na praia. Cavaleiros. Cheguei no carro, me secando, trocando ali, igual surfista, né? Pá, o telefone toca. Quem era? Ele. Eu. E aí, filho, tudo bem? Eu normalmente me emociono com essa história. Eu não fico tenso, mas eu me emociono, né? Tá vendo? Tem o meu lado bom aí. É um frio que se emociona. Aí eu falei, mas eu estava tranquilão. Eu falei, e aí, filho, tudo bem? Ele falou, mais ou menos. Aí eu falei, eu sei. A tua mãe me falou, me explicou o que aconteceu. Inclusive, estou aqui em Macaé. Ele levou um susto. Ele pegou a mobilete dele e veio para Rio das Ostras. Ficou numa pousada aqui. Olha a cabeça que ele teve. Ele estava tão desnorteado com o que ele tinha feito, estava tão abalado emocionalmente, que ele se isolou. Aí eu falei, filho, vem para cá, para Macaé. Eu estou aqui, vou estar na casa da sua avó. Você vai lá, a gente vai conversar e vai resolver o problema. Era com a namorada o problema. Uma coisa relativamente grave. E aí ele chegou, a gente conversou, fomos na casa da namorada, conversamos com a mãe dela, fizemos todo o trabalho que precisava ser feito e resolvemos a questão. E se eu não tivesse dormido? E se eu tivesse ficado tenso? Poderia, eu tenho esse direito. Mas, gente, de fato, não é uma contação de vantagem. Quando você vai construindo ao longo dos anos uma relação e uma confiança com o Pai, você entrega. Toma, Pai, por enquanto eu não posso fazer nada, é teu. É meu filho, mas é teu primeiro. E aí você consegue respirar relativamente em paz. A ansiedade é filha de quem mesmo? Do com e é neta do? Legal. E a paz de espírito? É filha de quem? É filha da entrega. E neta de quem? Da fé. Gostaram desse trocadilho? Eu gostei pra caramba. Eu fiquei feliz quando eu pensei isso. Que coisa linda, gente. Com certeza não veio de mim isso. Isso foi uma inspiração. A paz de espírito é filha da entrega. Aí eu fico em paz. Mas para eu entregar, eu preciso ter essa fé. Essa comunhão com o Pai. Aquela fé da criança que está aqui no lugar alto e o pai está aqui, e o pai fala assim, vem filho. E a criança se joga. Jogar de verdade nos braços do Pai. E o resultado é tão bom, é tão maravilhoso. A gente dorme bem. Termina às 7, mas pode ir até meia-noite, né? Termina às 7.
Aham. Uhum. Exemplo maravilhoso. Pode parecer estranho. Quando entra, tudo muda. Muda o pensamento, muda a conduta, muda a energia. Sim. Sim, maravilha. Obrigado pelo exemplo. Amigos, eu adoraria ficar mais, eu vou só fazer aqui um fechamento. Eu tinha preparado pelo menos mais uma pérola do mestre. Falamos de duas, né? Vigiai e orai, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E a última seria: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade, zona, que liberta a gente. Libertar de quê, né? Jesus já pressupôs nessa frase que estamos todos presos. Os judeus, os fariseus lá da época ficaram chateados com essa frase, mas não estamos presos, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Mas Jesus chegou dizendo, menos do que você imagina. Porque a verdade é que vai libertar da prisão. A verdade é a chave. Que verdade é essa? Em 1 minuto e meio, 30 segundos para cada. Tem 3 verdades. A primeira é: seja verdadeiro. Não minta, não engane, não traia. É um trabalho, é uma construção. Eu já menti, eu já fiz coisa errada. Eu estou aqui buscando o meu processo. Aprenda a ser verdadeiro, porque aí você vai estar livre da mentira. Porque quando você mente, você é escravo da mentira. Você tem que continuar mentindo toda vez que aquele assunto surgir, porque senão você vai cair em contradição. Então você tem que lembrar da mentira. Olha que coisa triste. E quando você fala a verdade? Tranquilo. Paz de espírito. Por quê? Porque você não precisa lembrar nada, a verdade está impressa em você. Então esse é o primeiro ponto, que está nas entrelinhas do que Jesus falou. A outra verdade que liberta, essa é um pouco mais complexa. É a verdade sobre as nossas próprias mazelas, sobre as nossas sombras. Muitas vezes a gente está aqui vivendo, passando o dia a dia, vivendo as relações e não sabe ainda questões sobre a gente. Às vezes está com raiva do outro, está amaldiçoando o outro e você não sabe que você contribuiu para que o problema acontecesse. Aí você descobre, cara, eu também contribuí. Eu também fiz a minha parte na cocriação do problema. Isso é uma verdade que liberta. Porque você começa a sair daquele lugar de acusação profunda para um lugar de compartilhamento. Meia culpa. No melhor sentido da palavra. Então essa também é uma verdade que liberta. E aí uma reflexão rápida para todos nós. Será que tem muita coisa sobre mim que eu ainda nem sei? Nossa, deve ter bastante. Até a gente virar espírito puro, deve ter bastante de coisas sobre nós mesmos que a gente ainda não sabe. Por isso o autoconhecimento é o recurso por excelência. Por isso que Jesus é o professor. E quanto mais eu seguir esse mestre, quanto mais eu me dedicar nas leituras, no aprofundamento, mais eu vou me libertando. E a terceira verdade que liberta, para encerrar, segundo o meu entendimento das palavras do mestre, é uma verdade maior mesmo. É aquela verdade superior, de que todos somos um. Filhos e filhas do mesmo Pai. Irmãos de verdade e em humanidade. Não só entre humanos, mas com todos os seres da criação. Imagina você meditando e alcançando esse estado de unidade. Eu sou um com todos.
Eu sou um com o Pai. Será que tem espaço para medo, angústia, ansiedade, raiva, sentimento de vingança? Eu vou me vingar de quem? Porque o outro sou eu, em algum nível. Eu fiz um curso de neurolinguística e minha professora ensinou assim, a gente fazendo um exercício lá. Eu sou eu, o outro é o outro, e é bom que seja assim. Mas lá dentro da minha cabeça espírita, eu estava pensando outra coisa. Eu sou eu, o outro é o outro, mas no fundo somos todos um. Filhos do mesmo Pai, irmãos em humanidade. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Uma pena, para mim passou muito rápido, poderia ficar muito mais tempo, mas vamos respeitar aqui o nosso compromisso. Eu vou estar lá fora no final, autografando os livros, que vai ser um presente para vocês. Eu não sei se vai dar para todo mundo, acho que vai dar para quase. E, de fato, se não der, eu vou me comprometer ali de escrever o nomezinho de cada um, e quando a Josiane vier fazer a palestra, ela vai trazer. E vai ser uma alegria. Presente de Natal, tá bom? Gratidão.